Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explanação evangélica da Seara Bendita. Que a paz, a luz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja aqui conosco, nos envolvendo em nossos corações, agora e sempre. E hoje nós vamos falar num tema muito importante para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é o grau de independência que todos nós temos. É a capacidade de decidir e de escolher livremente sobre as nossas vidas. É termos autonomia para pensar, agir, visando sempre a nossa felicidade e o que for melhor para nós. A liberdade é sempre buscada, vivenciada e valorizada por todos nós. E esse tema, liberdade, está numa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, e essa carta nos diz que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. E aqui, então, Paulo está falando sobre liberdade, sobre a nossa liberdade. Mas ele faz um alerta muito importante sobre as nossas escolhas no nosso dia a dia. Ele diz que somos livres, que a natureza humana, a que todos estamos inseridos, está em nossa vida, mas que ela não nos escravize às facilidades da vida terrena. E aqui vão algumas questões sobre isso. Será que estamos usando a nossa liberdade para sermos felizes, com boas escolhas? Será que estamos apoiando a nossa liberdade em bases sólidas e duradouras? Ou será que muitas vezes a nossa liberdade nos está trazendo algemas que nós mesmos criamos? De repente nós podemos estar presos a contextos, a padrões repetitivos, condicionados, e sem nos apercebermos, nós estamos nos escravizando a escolhas e trazendo dificuldades para as nossas vidas. Nós estamos trazendo desconforto para as nossas vidas. E aí, mais uma reflexão: será que estamos usando a nossa liberdade para o nosso crescimento espiritual, nossa felicidade e nosso amadurecimento? Porque todos nós temos as nossas escolhas, ninguém está fadado a tomar uma ou outra decisão. Mas a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, que é essa maravilhosa oportunidade que nós temos de escolher o nosso caminho, ela seja de forma consciente, responsável, que seja para construir, melhorar, edificar, nos elevar e nós crescermos enquanto humanidade. A lei do progresso, ela age de forma individual a cada um de nós. A lei do progresso é universal, mas ela age de forma individual. E como nos alerta essa carta de Paulo aos Gálatas, ele diz que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas que pela caridade e pelo amor possamos nos colocar a serviço uns dos outros. E a caridade é a plenitude da vida, é a plenitude da lei divina, é o amor em ação. E a fraternidade, é o auxílio mútuo. Isso é caridade. E a liberdade, nós sabemos que é a conquista da nossa alma. E ela só será realmente alcançada se ela for compartilhada com os outros. Nosso crescimento é individual, mas ninguém evolui sozinho. Nós precisamos compartilhar as coisas boas que nos acontecem. Porque nós, muitas vezes, ajudamos, mas na maioria das vezes nós somos ajudados.
Então não usemos a nossa liberdade para os excessos da matéria. Não deixemos que nossa vida seja regida pelo materialismo, pelos prazeres imediatos e que são passageiros, para que não fiquemos escravizados às consequências das nossas más escolhas. Porque a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas sim no que se compartilha. E a liberdade nos impõe escolhas, mas se o amor está na base de tudo, a fraternidade e o carinho, nós estaremos no caminho certo da liberdade. E assim nós vamos adquirindo as nossas conquistas espirituais, conquistas da alma, do nosso interior, e que essas realmente são as verdadeiras e eternas conquistas. E o apóstolo Paulo, em uma outra carta a outra comunidade dos Coríntios, ele complementa isso tudo que nós estamos refletindo hoje, quando ele nos diz, no capítulo 6, versículo 12, ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E essa carta expressa mais uma vez a ideia de que temos liberdade, podemos fazer muitas coisas, mas que nem tudo é apropriado para nós, especialmente quando não nos ajuda, não nos edifica, nem a nós e nem ao nosso próximo. Será que tudo que o mundo nos oferece contribui realmente para a nossa edificação, para a nossa edificação de uma vida mais verdadeira, mais plena, mais leve? E aqui nós trazemos o nosso Mestre Jesus, que ele nos traz de forma amorosa, clara, através do seu Evangelho, todo guia e direcionamento para as nossas conquistas e nossas virtudes. A vida abundante em liberdade que Jesus nos traz, ele nos traz no seu Evangelho. E nós sabemos que ele nos deixou exemplos tão simples, mas também tão profundos de como agirmos para que caminhemos em torno da nossa felicidade, da nossa edificação moral e espiritual. Jesus falava por parábolas e ele ensinava através dessas narrativas simples, de fácil compreensão para todos que estavam ao seu lado. E na parábola do semeador, que está em Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 9, Jesus nos conta que certo homem saiu a semear. Ele espalhava sementes pelo caminho. Algumas sementes secaram, outras queimaram, mas outras caíram em solo fértil, brotaram e se reproduziram. E nós sabemos que as sementes são as palavras que Jesus nos deixou. E os que estão à beira do caminho somos todos nós. Nós temos a oportunidade de aproveitar essas sementes ou não. Temos a oportunidade de agirmos de forma construtiva na nossa caminhada. E Jesus está se referindo ao nosso coração, às nossas boas escolhas, semente que ele nos deixou. Nós temos consciência e liberdade para escolhermos quais as sementes que nós queremos que frutifiquem e que brotem dentro de nós. Porque Jesus sabe e identifica em cada um de nós as capacidades plenas de realização no bem. E a humanidade sobrevive, cresce e evolui com pessoas que olham para os seus caminhos de forma plena, que possamos seguir valores do Espírito, porque esses são realmente eternos e perenes. Não há uma liberdade verdadeira sem essa fidelidade ao programa de crescimento espiritual dentro de cada um de nós, sem a nossa maturidade moral e espiritual. Por isso, todos somos convidados diariamente às nossas boas escolhas
e que a liberdade que Jesus nos deixou seja direcionada para o bem, para a mudança que queremos ver dentro de nós e em torno de todos nós. Que o amor seja sempre a base de nossa liberdade, para as nossas escolhas e que leve à felicidade que todos nós almejamos. E que essa reflexão seja aproveitada por todos nós. Que Jesus continue nos envolvendo em seu amor e proteção. Graças a Deus.